Ipiranga superou a crise econômica com serviços secundários à atividade principal de posto de combustível. A estratégia permitiu evitar um aumento mais elevado nos preços dos combustíveis, disse o diretor superintendente da Ipiranga, Leocádio de Almeida Antunes, ao falar no Tá na Mesa da Federasul na quarta-feira, dia 11. A Ipiranga, que nasceu no Rio Grande do Sul há 80 anos, supre a necessidade de um dos maiores mercados de combustíveis do planeta. O Brasil é o 7º mercado mundial. De acordo com o superintendente, a marca Ipiranga é referencial no mercado varejista de combustíveis e com a ideia de fomentar e agregar novos negócios. Hoje o grupo possui em seu portfólio uma gama de serviços que anteriormente seria inimagináveis, tais como padarias, cervejarias, entre outros serviços, como o programa de descontos Abastece Aqui e o Connect Car, ferramenta que permite gerir frotas e liberdade na locomoção por estradas pedagiadas, a fim de evitar o transtorno de filas nas rodovias credenciadas. Alexandre Appel esteve na coletiva de imprensa na Federasul. Eu sou Alexandre Appel, editor do portal do Consumidor RS e apresentador do Jornal do Consumidor na TV Urbana. Quero lhe saudar, superintendente Leocádio de Almeida Antunes, e lhe fazer a seguinte pergunta. A Ipiranga tem a preferência do consumidor gaúcho. Ela está, assim, digamos, muito próxima do nosso consumidor. Ela criou uma marca muito forte, os postos de gasolina são muito bons, loja MPM, Jet Oil. O Abastece Aí, que é um aplicativo que eu tenho no meu celular, é fantástico, dá desconto no combustível. A Ipiranga está muito bem. E tem a melhor gasolina que os entendidos, os especialistas, dizem que a DT Clean é a melhor gasolina do Brasil. Mas eu lhe faço a seguinte pergunta, superintendente. O nosso consumidor está muito endividado, o preço do combustível está proibitivo. E sobe a toda semana, isso causa uma angústia muito grande nas pessoas. Eu lhe pergunto, nós sabemos hoje que a ANP, no seu portal, tem uma transparência muito grande. As margens que são das distribuidoras e as margens que são das revendas. As margens são muito pequenas. Ou seja, vocês no mercado de distribuição e no mercado de revenda não estão ganhando dinheiro. O dinheiro está curto. Por outro lado, a carga tributária é imensa. O que vocês estão pensando em fazer, uma gigante como a Ipiranga, a Federação Nacional das Distribuidoras, em relação às próximas eleições que vamos ter? Vocês têm algum pleito para esses candidatos? Quem sabe uma ideia, superintendente, de tabelar o preço do combustível para que o consumidor possa ter pelo menos fazer um orçamentozinho doméstico? Esse me parece o grande problema do consumidor brasileiro em relação à questão do combustível hoje. Aqui no Rio Grande do Sul, o índice de inconformidade dos combustíveis é praticamente zero, não temos combustível adulterado. Agora, a questão preço me parece crucial. Queria ouvir sua opinião a esse respeito. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos os representantes aqui da imprensa e agradecer também a pergunta do Alexandre, que eu acho que é uma das questões, vamos dizer, que mais tem despertado não só atenções, mas certamente o que você falou, preocupações e angústias por parte dos consumidores, que é o preço do combustível. Certamente, vamos dizer assim, esta questão ela se evidencia mais ainda quando nós estamos passando por um mais longo período de recessão que se tem, vamos dizer, registro na história, vamos dizer, da economia brasileira, na sua fase mais moderna. E obviamente, né, nós sabemos
todas as consequências para as pessoas, para os consumidores. Isso significa que estão aí expressos pelo alto índice de desemprego que estamos convivendo hoje no país. Não tem como, vamos dizer, um alto índice de desemprego não significar também uma queda na renda real dos cidadãos, portanto, dos consumidores. De outro lado, né, o Brasil tem apresentado uma performance, né, dos índices de inflação também, vamos dizer assim, surpreendentes para o que foi o histórico e o padrão da economia brasileira, e possivelmente a maior parte dos presentes aqui pertencem a gerações que foram sobreviventes daqueles descontroles de inflação. E este padrão hoje, de um nível de inflação, diria, se a gente colocar o Brasil internacionalmente, né, que é comparativos internacionais, talvez seja das poucas coisas que a gente possa fazer referência de que o Brasil está próximo do que são padrões de referência internacional, padrões, vamos dizer, até para usar o termo que me ocorre agora, vamos dizer assim, padrões civilizados de inflação. Isso, quando a gente tem presente esse fato, esta realidade, e contrasta com a situação dos produtos que nós vendemos, de fato, existe aqui uma questão que nos diferencia no momento, que temos um produto que sobe relativamente mais do que a inflação, tá? E, portanto, tem esse impacto que você fez referência para os consumidores. Nós, vamos dizer assim, como empresa, né, a nossa visão, nós somos favoráveis a que os preços dos produtos em geral sejam preços que são, vamos dizer, resultam da dinâmica do mercado, do balanço de oferta e demanda para aqueles produtos, né? Portanto, preços livres, nós somos a favor disso. Porque a história mostra que, ao longo do tempo, as economias acabam alocando de forma mais eficiente os recursos se os preços dos produtos refletirem a realidade dos mercados, esse balanço de oferta e demanda. Portanto, ainda que nós reconheçamos, sejamos sensíveis e compreendemos esta angústia que você fez referência dos consumidores, nós entendemos que lançarmos mão de artificialismos, nós poderíamos ser possivelmente agradáveis no curto prazo em contribuir para a redução dessa angústia, mas possivelmente nós estaríamos desestimulando investimentos que são necessários para que, vamos dizer, se tenha a expansão da oferta no futuro para atender uma demanda que certamente no Brasil também será crescente. Porque a crise econômica, ainda que seus reflexos possam estar presentes, gradativamente temos sinais de recuperação da economia. Nós temos uma perspectiva de, vamos dizer, olhando daqui para frente, vermos a economia recuperar. Possivelmente isso terá reflexos contribuindo para a redução do desemprego e gradativamente teremos, vamos dizer, uma recuperação da renda do consumidor. Quanto ao preço dos combustíveis, ao longo desse tempo, é muito difícil prever. Porque, como todos sabemos, o grande, vamos dizer, ator, né, vamos dizer, no mercado brasileiro, no negócio de petróleo e, consequentemente, de derivados, é a Petrobras. E a Petrobras, vamos dizer, fez a sua opção de praticar preços que estão
alinhados com os preços internacionais. E nesta opção, vamos dizer assim, da Petrobras, primeiro, nós acreditamos primeiro que é um direito da Petrobras, entendemos que é um direito da Petrobras, e acreditamos que, ainda que no curto prazo, muitas vezes o que acontece que influencia os preços internacionais, né, possam ter impactos que representem aumento de preços para o consumidor, né, aqui no Brasil. A longo prazo, nós teremos uma cadeia muito mais eficiente se nós tivermos os preços referenciados por padrões internacionais. O que nós assistimos em períodos anteriores, né, em relação aos preços que a Petrobras acabou praticando desalinhados com os padrões internacionais, né, com os preços internacionais, nós vimos as consequências bastante adversas sobre a empresa, inclusive, de certa forma, vamos dizer assim, comprometendo os seus planos de investimento, cujos reflexos nós vamos colher mais à frente. Quando você para de investir, você, vamos dizer assim, sacrifica a expansão da sua capacidade de produção no futuro. E se nós, temos todos os motivos para acreditar, é que o Brasil, apesar de um período difícil da economia, sabemos, vamos dizer assim, dos impactos das questões políticas sobre a recuperação, vamos dizer, da economia no Brasil, mas entendemos que, ao longo do tempo, tanto a economia irá, vamos dizer, gradativamente se recuperar, e as próprias questões políticas deverão, vamos dizer, em algum momento, ter um novo rumo, um novo equilíbrio que vão favorecer o Brasil no sentido de, vamos dizer, crescer dentro do seu enorme potencial. Então, foi longa a minha resposta, mas espero que, vamos dizer, eu tenha, vamos dizer, comentado com vocês que tem diferentes ângulos, vamos dizer assim, no processo.